Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Essa é uma pequena mensagem para aqueles de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Gêmeos. Mas lembre-se, é uma mensagem ampla. Se você não se identificar, eu sugiro que você encaminhe para o universo, porque essa mensagem ela vai estar destinada a um outro grupo de pessoas. E se isso acontecer, aquilo que nós sempre orientamos que você faça, verifique a energia do seu signo ascendente ou do seu signo oposto, complementar, que é o signo de Sagitário, para que você possa ou encontrar uma mensagem para você ou complementar a mensagem no dia de hoje. E se você não é do signo de Gêmeos, mas a pessoa do seu interesse sim é do signo de Gêmeos, lembre-se que por reflexo essa mensagem ela pode estar destinada a você. E aí aquilo que nós sempre orientamos que você faça, se inscreva ao canal, me deixe seus likes, seus comentários, gente. São todos eles muito bem-vindos nesse instante do canal. A mensagem para vocês hoje ela é muito bonita, né? Porque eu sempre digo isso daqui para vocês quando eles me mostram essa energia. Quando nós ingressamos na matéria, nós somos uma pedra, por assim dizer, né? Uma pedra de mármore, vamos deixar como uma pedra de mármore, onde muitas vezes a vida ela precisa nos pegar, ela precisa aplicar alguns golpes, digamos assim, um pouco mais duros para poder realmente mostrar, para poder eliminar essas camadas que nós trazemos, digamos assim, para a matéria e nos transformar em uma obra de arte. Isso daqui é o processo de alquimia, realmente, né? Aquela coisa dos alquimistas é transformar o chumbo em ouro. E finalmente, aquilo que parecia incrível, aquilo que estava escrito para você, signo de Gêmeos, finalmente agora vai poder se materializar, vai poder se concretizar realmente. Estava escrito que esse momento ele chegaria e ele chegou. Só que foi preciso muitas vezes, digamos assim, a vida aplicar alguns golpes um pouco mais duros para que você realmente renascesse. Então, finalmente, isso daqui são, assim, eles estão dizendo lições kármicas, né? É a transformação realmente de situações kármicas muito fortes que nos cristalizam ou que estão cristalizadas dentro de nós de uma forma tão intensa, digamos assim. Por isso que a vida nos aplica esses golpes tão duros, digamos, é justamente para essa transformação, essas cristalizações que nós trazemos de antigas situações do passado. Em alguns segmentos chamam isso de personalidades do passado que interferem nessa matéria, mas justamente isso acontece, que é justamente para que a gente possa transformar esse chumbo em ouro, a alquimia dos alquimistas, a transformação. E olha, finalmente tudo isso, os bloqueios, as cristalizações, as dificuldades, elas estão sendo removidas nesse instante. E aquela coisa assim, é um processo final de transformação, porque você ainda está com o teu pezinho em algumas situações do passado que estão sendo limpas nesse momento, mas você já começa a ter aquela esperança dentro de você e já começa a olhar para um presente, futuro um pouco mais gratificante. É como se eles falam o tempo todo de cristalizações de situações kármicas do passado e aquela coisa assim, eu vejo, porque eles me mostram mais através de símbolos, né? A alma fala através de símbolos.
E aquela coisa assim, é como se a névoa já começasse a se dissipar, digamos, e você já começasse a ver um horizonte para você, um horizonte bastante transformado, novos começos, novos inícios. E isso daqui, o mundo, ele acontece quando nós estamos em paz com o mundo interno e externo, né? Então, como é que estava aqui? Tá aqui. Eu acho que estava assim. E isso daqui seria como depois de você ter passado por inúmeras iniciações, por muita transformação, que é essa energia que eles mostraram anteriormente, definitivamente você corta, porque aqui é o mundo, né? E aqui é a energia da Rainha de Espadas. Você corta definitivamente com tudo aquilo que impedia o teu crescimento ou a tua realização nessa matéria, nesse presente, nesse instante. Então é aquela coisa assim, profissionalmente falando, podemos dizer, independente da idade que vocês tenham, olha aqui como tudo isso estava causando um certo desconforto em você, né? Mais uma vez eles confirmam aqui você ver um nevoeiro, né? Aquela coisa assim, o barco está à deriva e eu não estou conseguindo ver qual a direção dar realmente. Já está dissipando e, digamos assim, o sol ele nunca desaparece, ainda que a gente esteja num nevoeiro, numa tormenta incrível, o sol ele continua a brilhar por detrás dessa tormenta, desse nevoeiro todo, né? Então isso daqui te incomodava um pouco porque você estava meio que perdido, meio que perdida, sem saber exatamente qual o rumo dar, qual o direcionamento dar, se você estava no direcionamento correto ou não, ou seja, você estava com o teu barco um pouco à deriva, digamos assim. Isso daqui, olha, mais uma vez, eles te mostram como um ensinamento, as coisas já estão, por isso que eles falam do barco à deriva aqui, olha, você sozinho no teu barco tentando encontrar a estrela, né? O direcionamento, ser guiado pelas estrelas à noite, né? Mas isso daqui já está desaparecendo e o teu movimento já começa. Profissionalmente falando, tem alguns do signo de Gêmeos aqui, que inclusive neste momento estão chegando à conclusão de que está na hora de mudar o direcionamento da carreira e da profissão de vocês. É como se vocês dissessem, bom, aquilo que eu podia aproveitar disso que eu escolhi ali atrás, principalmente para aqueles que têm em torno dos seus 32, 34 anos, mais ou menos, é como se vocês dissessem nesse instante, profissionalmente falando, aquilo que eu tinha de bom, pelo que eu escolhi ali atrás a nível de formação, eu já colhi os frutos disso, está na hora de eu fazer, inclusive, uma transformação a nível profissional. Dizer que vocês deixam a colocação de vocês, aquilo que vocês executam profissionalmente falando, eu não diria que isso vai acontecer agora, imediatamente, mas é aquela coisa assim, é como se vocês começassem a se prepararem para uma nova investida profissional, digamos assim. É o momento de construir, sim. Eu sempre digo para vocês que eu não sou demagoga a ponto de dizer que dinheiro não é bom na matéria. Sim, a ambição, né, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, temos que ter essa ambição. O excesso é que é algo destrutivo. Tudo que nós radicalizamos, tudo aquilo que vamos para um extremo realmente, sem manter o equilíbrio da balança, isso sim. Então aquela coisa assim, para esses que estão, como eles disseram, né, com essa idade, ó, a parte profissional, vocês começando já a entender que a tecnologia está aqui, porque isso daqui é parte da tecnologia realmente. Então, digamos, um exemplo, né, para aqueles que estão no segmento da comunicação, pode-se dizer assim, já colheram os frutos dessa formação, desse conhecimento que vocês têm e está na hora de começar a implementar novas
novos conhecimentos, novas aptidões para que vocês continuem nesse crescimento material, porque aquela coisa, né, dos 24 aos 48 anos é quando nós nos fixamos materialmente falando, profissionalmente falando, e essa idade dos 32, 34 anos é quando nós fazemos essa revisão, essa reflexão sobre o lado material, sobre o lado financeiro. Inclusive para aqueles, né, que estão sem uma atividade profissional neste momento, já está aqui um contato que vocês estão recebendo, uma proposta que vocês estão recebendo a nível profissional, mas existe uma certa resistência, uma certa preocupação por parte de vocês, porque é aquela coisa assim, existe sim o fator material, existe sim o fator financeiro fundamental, necessário para todos nós, mas essa proposta que você está recebendo difere um pouco de toda a experiência que você foi acumulando durante esse período de tempo. E você está chegando e dizendo, por que não experimentar? Por que não arriscar? Por que não ir em frente e procurar conhecimento? Por que não enfrentar esse desafio do novo? Então, a parte profissional de vocês nesse instante, olha, tá aqui, né? Vocês recomeçando a atividade profissional aqui de vocês com uma pessoa que está aqui fazendo uma proposta. É uma mulher que entra em contato com vocês, essa mulher tem mais ou menos uns 37 anos, fazendo uma proposta, porque aquilo a bagagem que você tem a nível de experiência se encaixa bastante no perfil daquilo que a empresa está precisando neste momento. E vocês aceitam o desafio e começam a procurar, inclusive, essa reciclagem intelectual, né, a nível de conhecimento, e aceitam esse desafio. Tá aqui. Agora, o que eles chamam muito a atenção neste momento é o quanto vocês estão a nível emocional, a nível de relacionamento, o quanto vocês estão deixando de situações que já não servem a nível emocional, a nível financeiro, independente, a nível emocional, financeiro já falamos. A nível emocional, o quanto vocês estão deixando no passado, a nível de comportamentos que já não servem mais para aquilo que vocês desejam a nível de relacionamento para vocês. E eu sempre digo, aqui no canal nós falamos para todas as idades, independente da idade que você tenha. Então, aquela coisa assim, o último relacionamento de vocês, volto a insistir, independente da idade, o último relacionamento que vocês tiveram foi um golpe muito forte que vocês viveram, mas lembrem-se que essa decepção toda a nível emocional que vocês viveram, é como se eles dissessem, estava escrito, era assim que tinha que ter acontecido para que você se desprendesse de situações difíceis que vocês trazem para essa matéria, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de karma, de alma gêmea, de chama gêmea, porque é aquela coisa assim, tudo isso existe sim, né? Mas assim, muitas vezes nós é que damos um peso maior além do que é realmente, né? Então tem alguns aqui que estão vivendo, que estão deixando situações kármicas, sim, porque tá aqui o diabo, tá aqui a roda da fortuna. Eu acho que eu já, não sei se eu já falei isso para vocês. Às vezes a intensidade da crise ela tem que ser maior, digamos assim, devido aos nossos apegos, devido à nossa insistência em não querer mudar. Às vezes não queremos mudar porque estamos acostumados com esse padrão de comportamento que até então foi satisfatório para nós. E o universo está dizendo, não é mais assim, você tem que se desprender de tudo isso. Por isso que é aquela velha história que eles já disseram anteriormente. Às vezes as crises elas são maiores porque nós temos essa dificuldade
de desprender de situações que impedem o nosso crescimento. Então, aqueles que viveram essa crise aqui, tenham vocês a idade que vocês tiverem, essa crise emocional aqui muito intensa, porque isso daqui é uma crise emocional muito intensa, de um relacionamento que você está se desprendendo, mas lembrem-se que eles estão te dizendo, não é apenas se desprender do relacionamento, é se desprender de um padrão de comportamento que já não servia mais para o teu crescimento. Então é uma renovação, é um momento de uma renovação muito grande a nível emocional que vocês, signo de Gêmeos, estão vivendo. Tá aqui, olha, vocês aqui. Isso daqui é como um bloqueio emocional. Vocês podem ter tido relacionamentos fortes, relacionamentos intensos, mas assim, o bloqueio emocional, para quem eles estão falando no dia de hoje, havia um bloqueio emocional muito grande. E quer queira, quer não, o que complementa, né, falando só um pouquinho da astrologia, o que complementa a razão são as nossas emoções, né? Então é aquela coisa assim, eram relacionamentos que foram pautados de uma forma muito intensa na matéria, sem essa parte da veracidade a nível de sentimentos. Isso mudou, você está se desprendendo, digamos assim, e está aqui a energia do rei de paus. Paus é fogo, e você está se desprendendo desse padrão de comportamento para finalmente construir o teu lado emocional e, através do equilíbrio entre razão e emoção, você poder construir uma nova realidade afetiva, uma nova realidade emocional. Isso daqui dá a sensação, tem um grupinho que eles estão falando no dia de hoje, que você estava vivendo um triângulo amoroso, signo de Gêmeos. Pode ser que esse triângulo amoroso não fosse alguma coisa real realmente, você estando com uma pessoa, mas aquela coisa assim do sonho, da ilusão, da fantasia de ter algo diferente na sua vida, insistia, persistia e era como um contraponto, né? Como se fosse algo que você tinha, estava bem, não vou dizer que não, mas ao mesmo tempo era como se você, mesmo tendo uma pessoa do teu lado, questionava as tuas carências afetivas, as tuas carências emocionais, mas ao mesmo tempo não conseguia se desprender do teu relacionamento, até que veio uma ordem divina e falou, escuta, não é nada disso, tá? Teu caminho é outro, você tem que procurar o equilíbrio entre razão e emoção. Era assim sim que você tinha que ter vivido, mas agora a tua realidade mudou, você se desprende de situações bastante difíceis para começar a viver realmente. Isso daqui, volto a insistir, né? É o teu equilíbrio chegando, a parte da espiritualidade está muito forte hoje na tua energia, tá? Signo de Gêmeos. Tá aqui, né? Porque aqui tá o sacerdote e a sacerdotisa, digamos, né? E você viveu a nível emocional golpes muito fortes, mas esses golpes sempre foram muito bem direcionados para que você agora possa ter realmente esse novo começo, esse novo início, esse novo começo emocional. Tá aqui, olha, você se lançando realmente para uma realidade totalmente diferente do que você viveu até então na tua vida, tá? Isso daqui é a parte da espiritualidade, ela está muito forte hoje. Isso daqui é uma pessoa totalmente diferente daquilo com que você foi tendo um relacionamento até então, signo de Gêmeos. Esse perfil dessa pessoa é como se durante a tua vida, tenham vocês a idade que vocês tiverem, é como se esse perfil dessa pessoa, você nunca tivesse permitido que se aproximasse de você realmente. Por quê? Porque não era condizente com as tuas necessidades até então,
né? Até então você tinha esse padrão, como eles já disseram, e esse perfil de pessoa um pouco mais altruísta, um pouco mais desprendido da matéria, um pouco mais... Isso daqui é expansão de consciência. Com essa expansão de consciência toda, é como se você não tivesse até então permitido que esse perfil de pessoa se aproximasse de você. Depois desse último baque emocional que você viveu, essa pessoa... Isso daqui é água. É uma pessoa, ainda mais porque está aqui o louco na casa 12, por isso que eles estão dizendo o tempo todo, chegou o momento de realmente você viver. Estava escrito que esse momento chegaria para você e chegou. Porque isso daqui é uma pessoa com elemento água no seu mapa natal. Não estou dizendo com isso que seja peixes, câncer, escorpião, não é isso. Mas o elemento água no seu mapa natal já é extremamente expressivo e é justamente isso, o signo de Gêmeos, que você tem que desenvolver, digamos assim, nesta matéria, nesta encarnação, e você está rompendo com tudo isso. Tá aqui, olha, isso daqui é matéria, o diabo é matéria, assim, não adianta, né? É matéria realmente, isso daqui é a realização dos meus prazeres na matéria, independente se existe outra coisa ou não, na não matéria, isso daqui é a satisfação exclusiva dos prazeres, né? E não são só os prazeres, bom, a sensorialidade como um todo, né? O bem-estar, o conforto, tudo isso que a matéria nos exige realmente, né? Essa pessoa que está vindo aqui depois desse último golpe que você recebeu, a pessoa ela é totalmente diferente do que você foi tendo até então, emocionalmente falando, na sua vida. É uma transformação no conceito de dar e receber amor muito grande. Lembre-se que eles disseram, ainda mais porque aqui eu tenho Vênus em Peixes, né? É o amor isento da matéria, né? É assim, além do conforto, né? Porque é Vênus em Peixes, e Vênus em Peixes tem uma característica um pouco diferente. É um amor incondicional, isento da matéria. Óbvio que eu sempre digo que isso existe sim, né? Mas aquilo que foi prioridade para você, do momento que você conhecer essa pessoa, deixa de ser prioridade. Porque existe a Vênus mundana e a Vênus urânia, e é uma Vênus urânia que essa pessoa tem. É como se já tivesse transcendido essa parte da matéria, apenas da realização dos desejos imediatos, mundanos, como eles dizem, para poder viver, ainda mais porque aqui tem Urano, tem Aquário, tem Peixes, eles dão bem essa conotação. Então você deixa um padrão de comportamento que só te causou dor e sofrimento, mas esse padrão de comportamento que só te causou dor e sofrimento a nível de relacionamento foi justamente para que você desbloqueasse, né, aquilo que você traz para viver nessa matéria, para finalmente poder ter tudo isso com você. Esse novo tá aqui, olha, isso daqui é mais uma vez, né, é a parte da água. Essa pessoa tem um forte apelo emocional, e isso, a princípio, o signo de Gêmeos vai te causar um certo desconforto, digamos assim, mas é o despertar de tudo isso realmente, né? É uma evolução, é um crescimento entre você e essa pessoa. E está fortemente direcionado, está fortemente guiado pelo plano espiritual. Então, aquela coisa assim, eu sempre digo para vocês, né? Tem o mau karma? Tem um mau karma que nós precisamos nos libertar, sutilizar a nossa matéria, porque daqui a pouco a gente recebe o bom karma. Então, eu creio que para quem eles estão falando no dia de hoje, essa parte de casamento, de união, de relacionamento, sempre foi alguma coisa bastante complexa para você. Porque isso daqui é o Papa, não vou dizer que o Papa não seja casamento, porque é um sacerdote, e isso daqui pode representar a parte da união formal realmente. E isso da união formal para você sempre foi meio que um problema, tá?
tá aqui, olha, sempre foi um problema, volto a insistir, onde você podia estar em um relacionamento formal realmente, mas era um problema que na tua vida você não conseguia encaixar realmente. Aproveitem, porque agora, dia 21, nós vamos ter... Isso daqui são muitas iniciações, tá? Iniciações energéticas realmente. Eu sempre digo para vocês, nós temos as nossas iniciações na matéria, que são os nossos rituais energéticos na matéria. Sim, nós temos. Mas cada crise que nós vivemos na matéria, isso pode se refletir em uma iniciação e uma iniciação cósmica. Muitas vezes nós não nos damos conta, né, que nessas crises de transformação que nós vivemos, nós estamos passando por iniciações cósmicas, né, que é um crescimento realmente na não matéria. Então tenha em mente, signo de Gêmeos, que essa pessoa que está vindo aqui é um desafio para você, vai ser um desafio para você muito grande. E é muito divertido. O universo, ele é ótimo quando ele age realmente, né? Porque eles colocam no nosso caminho justamente aquilo que nos falta, aquilo que temos que aprender realmente enquanto estamos na matéria. E volto a insistir, é uma pessoa com o elemento água muito forte no seu mapa natal. Eu não estou dizendo com isso, né, que seja Peixes, Câncer ou Escorpião. Não é isso. Mas é uma pessoa que tem uma forte vivência emocional, tem um forte apelo emocional. E quando você conhecer essa pessoa, você vai dizer, opa, isso não é o que eu quero para mim, não. Por isso que eu digo, o universo coloca esses desafios no nosso caminho. Mas é justamente essa pessoa aqui, é porque vai dar uma certa característica, vai existir uma certa característica de submissão. Não interprete essa parte do elemento água como uma parte, como uma certa submissão realmente, ou existindo por detrás desse comportamento algum interesse material. Não, é o teu aprendizado realmente depois de tudo que você passou, sofreu, as tuas crises existenciais, as tuas crises emocionais, como eles já disseram, sendo os rituais, né, sendo essa parte da iniciação cósmica. Vamos lá, uma última mensagem. Caiu, não vou voltar aqui para o maço. Opa, vocês estão energizados. Gente, para aqueles que estão acreditando que existe algum trabalho energético, tá? Não tem não, viu? Não, porque às vezes a gente, com essas crises que nós vivemos, a gente acredita que tem algum bloqueio energético, tá? Não tem bloqueio energético nenhum, a não ser isso que precisava ser removido da tua vida para finalmente você encontrar com essa pessoa predestinada para você. Senão você não teria valorizado ou não iria valorizar essa pessoa que está vindo. E vocês se complementam maravilhosamente bem. Razão e emoção. Não, é uma transformação muito grande. Vamos lá, pegando uma última mensagem. Olha aqui, a estrela no caminho de vocês. Vocês estão sendo guiados em direção a essa pessoa. E diz o seguinte, a estrela é a luz na escuridão, a esperança, a proteção para o caminho a percorrer. Tenha coragem, otimismo e perseverança em seus objetivos. Deles depende o resultado do seu sucesso. A felicidade está nas suas mãos. Eu creio que aproveitar o eclipse que está vindo agora, dia 21, e nos libertarmos de uma série de comportamentos que já são como bloqueios para o nosso crescimento, para aproveitar 2026, que é essa nova civilização que eu vejo surgindo no planeta Terra, como já falei em alguns vídeos de astrologia. Gente, muito obrigada, abraço de luz a todos, me deixem seus comentários para eu ir conhecendo vocês. Abraço de luz, nos vemos na próxima mensagem. Até breve.